Paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo você vai aprender acerca das promessas de Deus. Mas antes, eu quero agradecer a Deus e primeiramente a Deus e segundo a você que se inscreveu no nosso canal nos últimos dias, você que tem acompanhado o nosso conteúdo, que tem assistido os nossos vídeos, eu quero agradecer a você também por ter feito isso e fazer parte aí do nosso canal, que é o canal Memorizar Plus, né? Esse canal é um canal à luz da palavra de Deus. Aqui abordamos alguns temas, trazemos algumas explicações, interpretações da Bíblia, da lição, né? Como também outros vídeos aí que temos aí no nosso canal. Então, no vídeo de hoje, iremos aprender acerca das promessas de Deus feitas ao seu povo, feitas a Israel, e até mesmo as promessas que Deus faz a você aí. Porque eu sei que do outro lado aí, você que está me assistindo, pode ter não somente uma pessoa, mas várias pessoas que receberam promessas de Deus ao longo da sua vida, ou ainda também está esperando uma promessa de Deus se cumprir, né? Eu também, em particular, eu tenho promessas de Deus que Ele fez a mim e que eu estou aí aguardando o cumprimento da sua promessa. Então, mas antes de ir para o vídeo, eu vou pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você fazer como os demais, para você se inscrever no nosso canal, ir lá, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube mande aí em primeira mão para você, e isso vai nos motivar, né, a criar mais vídeos, ter mais conteúdo aí no nosso canal, para você acompanhar tudo isso aí, ser abençoado, né, cada vez mais. E a temática de hoje é acerca das lições bíblicas da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Durante o período de um ano, essas lições aqui, que é da CPAD, estudamos ela durante um período de um ano, adquirimos aí 4 lições como essa, né, para estudarmos. Essa é a lição de adulto, mas na CPAD existem várias outras lições de jardim de infância, primário, juniores e muitas outras faixas etárias. Essa é a de adulto, né, que os adultos estudam nas igrejas aí das Assembleias de Deus, aí igrejas que fazem parte do movimento pentecostal. Eles estudam esse tipo de lição, né? E nessa lição desse trimestre vai falar acerca das promessas de Deus. E o subtítulo aqui dessa lição diz assim: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa última palavra está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. Eu vou ler aqui para vocês verem. Diz assim, Hebreus 10 e 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, esse versículo aqui está se referindo ao próprio Deus, né? Porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. E, na verdade, o que é promessa? Né? O que é promessa? Vamos ver aqui o que é promessa. Ó, segundo alguns dicionaristas, eles dizem que promessa é a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Ó, é o compromisso oral ou escrito, né? Então tem uma segunda palavra que diz assim: não faça promessas que não poderão cumprir. Não faça promessa que você não pode cumprir. Então certamente alguém aí que está me assistindo já recebeu uma promessa de alguém e que essa pessoa não teve capacidade de cumprir a sua promessa. Por quê? Porque o homem é falho, né? Sabemos que o homem promete e pode até não cumprir, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, com a palavra que sair da sua boca. Então, se Deus lhe prometeu alguma coisa, creia e receba essa palavra, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse a você, né? Se Ele disse que ia lhe dar uma esposa, Ele vai lhe dar uma esposa. Se Ele disse que vai lhe dar um carro, uma moto, um emprego, né? Uma bênção, uma cura. O que Deus falou,
pode ter certeza que vai se cumprir, né? Então aqui na lição de número 1, mas antes eu quero destacar aqui para você as 13 lições, porque essa lição ela é composta de 13 lições, ou capítulos, né? Você pode até entender assim, é como se fosse um livro que tem os seus capítulos. E o primeiro capítulo, ou a primeira lição, eu estou falando uma linguagem para você que não faz parte aí do contexto de escola bíblica dominical, entender melhor, né? Então, o primeiro capítulo, a primeira lição, é acerca das promessas de Deus, explicando melhor o que é promessa, né? O que é a promessa de Deus. E a segunda lição, ela fala acerca de promessas de Deus feitas a Israel. Quem é Israel? Israel é o povo peculiar, o povo escolhido de Deus, né? O povo separado, o povo a quem Deus tem tanto amor, né? Está na Bíblia. A Bíblia, praticamente 75% da Bíblia foi escrita para os judeus, né? Acerca dos judeus. Então, a lição de número 3 fala sobre as promessas de Deus para a igreja. A igreja é composta de pessoas que não é judeu, né? Podemos assim entender dessa forma, mas que não é judeu ortodoxo, que não faz parte do povo judeu, mas também que não está fazendo parte daquele povo que é chamado de ímpio, não é? Na Bíblia, a Bíblia fala do ímpio ou do gentio, né? O gentio, ele não é judeu, certo? Gentio, quando a Bíblia fala, é aquele gentio com a letra O no final. Que aquela palavra gentio significa pessoas que não fazem parte da nação de Israel. É um gentio, né? Então, a igreja recebe também promessas de Deus. A lição de número 4, promessa e obediência, porque o cumprimento da promessa de Deus na sua vida está atrelada à obediência, certo? A promessa de salvação, que é a maior promessa de todas, é a lição de número 5. A promessa de cura divina, porque Deus promete curar também o ser humano. Está lá em Isaías 53, que fala acerca de Jesus, que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a vontade de Deus é curar o homem das suas enfermidades. Promessa de um coração novo, porque Deus quer renovar, Deus quer transformar o homem, Deus quer dar uma mentalidade nova, Deus quer dar uma vida nova para o homem. Então Deus faz promessa de dar um coração novo ao homem. Promessa de paz, porque que é a lição de número 8, né? A lição número 7 é a promessa de um coração novo, a lição de número 8, promessa de paz. A lição de número 9, promessas para pais e filhos, porque a Bíblia também fala para o pai e para o filho, faz promessas separadamente, né? Uma promessa é aquela que podemos entender que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, né? Com promessa, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, tem os dias prolongados na terra quem honra pai e mãe. Então, isso é uma promessa de Deus para os filhos. A promessa de proteção divina, né? Está lá no Salmo 91, Deus promete nos proteger, nos dá proteção. Promessa de provisão, a lição de número 11. Deus promete nos alimentar, nos prover, nos nutrir, né? Promessa de vida abundante, a lição de número 12, né? Tá aqui, a lição número 12. Deus promete nos dar uma vida abundante, né? Não uma vida de escassez, não uma vida de miséria, não uma vida de sofrimentos, né? Mas uma vida abundante em Cristo, né? Uma vida triunfante. Lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis. Sabemos que Deus não falha nas suas promessas. E quando vamos aqui discorrer na lição de número 1, como ela é. Tá vendo você? Essa é a lição de número 1, dá para você ver bem aí, ó. Tem o texto áureo, ó. Texto áureo, essa palavra texto áureo é uma palavra grega, texto áureo, que
que significa texto de ouro, é o texto principal da lição. Diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Né? Deus aqui falando com o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. A verdade prática diz assim: Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Quando Deus fizer uma promessa a você, é porque Ele quer que você se achegue mais a Ele, confie mais nele, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. Como diz lá no Salmo, né? 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, ou e tudo Ele fará. Então aqui na lição fala acerca da leitura diária, que são algumas leituras para ser feita no decorrer da semana, tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando vemos aqui no primeiro ponto da lição, fala sobre o convite de Deus, né? Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Veja, assim diz, será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, toda vez que Deus fala através dos seus servos, aquela palavra de Deus, ela recebeu uma ordem divina de ir lá e fazer aquilo que lhe apraz, que lhe dá prazer, né? Então a palavra de Deus, ela não vai voltar para Deus vazia. Ela vai voltar com resultado, né? E o resultado é o cumprimento da sua palavra. Então, essa lição, ela é baseada em 3 pontos principais. A maioria das lições da CPAD, cada lição, a lição de número 1, a lição de número 2, ela tem 3 pontos básicos, né? 3 visões do comentarista, né? E o primeiro ponto da primeira lição é um convite de Deus. O segundo ponto é a promessa e seus fundamentos, porque promessa tem fundamento, né? A gente vai ver isso. E o último ponto é tipos e propósitos das promessas de Deus. A gente vai ver que as promessas de Deus não são iguais, né? Deus tem um determinado tipo de promessa e Deus tem um outro tipo de promessa. E a gente vai ver isso e, por fim, tem a conclusão, né? Então, como eu disse, né, aqui no primeiro ponto da lição, fala sobre um convite de Deus a uma promessa, né? O segundo ponto fala sobre as promessas e seus fundamentos. E o terceiro ponto fala sobre tipos e propósito das promessas de Deus. Eu não vou fazer com que esse vídeo fique muito longo, até porque para você ter uma ideia e uma noção acerca da lição como um todo, né? Então diz assim: é preciso buscar ao Senhor. Isso está no segundo tópico do primeiro ponto, né? Cada ponto da lição pode ter 1 ou 2 ou 3 tópicos, né? Tópicos é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa palavra que está em negrito é chamada de tópico, né? Aqui, ó. Segundo tópico, tá vendo? Aqui, ó. Primeiro tópico. E essa palavra que está em azul aqui é chamada de ponto, né? O pessoal conhece aí muito como o primeiro ponto da lição. Tá vendo? Então, aqui no terceiro tópico está falando sobre o quê? Ó, é preciso se arrepender. Tá vendo? O arrependimento, meus irmãos, e você que me ouve, ele vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, se você está cometendo um pecado, um crime, um delito, né? Uma infração, uma transgressão, toda vez que você se arrepende, biblicamente, o arrependimento é como o retorno, né? A palavra arrepender-se, ela está associada e ligada ao retorno, né? E toda vez que você, por exemplo, você está dirigindo numa BR, aí você passou ali da entrada que você queria, ou você pegou um caminho errado, uma rota errada. Então, para você voltar, você tem que andar mais um pouco à frente
e pegar o primeiro retorno, né? Quando tiver o primeiro retorno ali na BR, você vai pegar o retorno e você vai retornar. Então você está como que dizendo assim, eu me arrependi de ter vindo por esse caminho, não era por ter vindo por esse caminho. Então, diante de Deus, o arrependimento significa retorno, é retornar às origens, aos padrões, à vontade de Deus, né? Aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, toda vez que eu pegar um caminho errado, porque a palavra pecado, veja, preste atenção, a palavra pecado significa quebra de regra, né? Ou errar o alvo. É uma regra que foi quebrada, é uma transgressão, né? É um pecado. Então você ali errou o alvo. Toda vez que você erra o alvo, é necessário se arrepender para que você possa acertar o alvo. E quem é o alvo? A Bíblia diz em Hebreus que o alvo é Cristo, né? O alvo, qual é o meu alvo? O meu alvo é acertar, é melhorar, né? Mas tudo isso olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como está escrito aí na palavra de Deus. Então, é preciso se arrepender para atrair as bênçãos de Deus. Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, o que confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, aquele que não confessa e não deixa, não alcança misericórdia. Mas o que confessa e deixa é aquele que retorna, é aquele que se arrepende, né? É aquele que reconhece os seus erros e tenta acertar. Então, veja que no segundo ponto, quando a Bíblia, a lição aqui, ela fala sobre promessas de Deus, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia praticamente é um livro de promessas, né? Tem até nas igrejas, eu não vou dizer nem nas igrejas, mas eu vou dizer nos lugares onde vende artigos evangélicos. Aí lá tem um material que ele é chamado de caixinha de promessa. É uma caixinha que quando você abre o zíper assim dela, você abrir o zíper da caixinha, você vai puxar ali um versículo, tem uma promessa. Então, a Bíblia, ela é um livro de promessa. Praticamente qualquer versículo que você lê na Bíblia é praticamente uma promessa, né? Eu não vou dizer todos, mas a maioria deles é uma promessa ali para alguém, para você, né? Se referindo acerca do futuro, do presente. Então, a Bíblia é um livro magnífico e estamos estudando a Bíblia através dessa lição. Então, observe, embora a palavra não seja registrada claramente, pode ser encontrada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Então, você não vai ver claramente a palavra promessa na Bíblia, né? Mas ela está feita ao patriarca Abraão, patriarca Jacó, Isaque e entre outros, né? E entre outros. Então, veja que Deus, ele é infalível. Isso está no segundo tópico da lição, quando diz assim, como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Eu mesmo recebi diversas promessas de Deus, que se cumpriram. Deus usou seus servos, falou para mim através do louvor, através de uma ligação, através de uma pregação. E existem vários caminhos por onde Deus pode falar com você. Deus pode falar com você através do rádio, Deus pode falar com você através da televisão, Deus pode falar com você através desse vídeo, através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Deus pode falar com você através da própria Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, que fala ao nosso coração, que fala ao nosso ouvido, né? Então, existem muitos caminhos para Deus falar com o homem. Deus não só vai escolher um caminho para falar com você. Deus pode usar um dos seus servos para falar com você, colocar uma palavra no coração dele e chegar até você. Olha, Deus manda te dizer assim, assim, assim. E se você crê, bem. Se você não crê, né? É com você e a sorte, como alguns dizem, né? Então, para encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero destacar aqui no terceiro tópico do segundo ponto, que Deus, ele zela pela sua palavra. Então, como eu disse, aquilo que Deus falou, ele vai honrar a sua palavra, porque Deus não pode mentir. Uma das coisas que Deus não faz, que Deus não pode fazer,
Porque apesar que a gente tem na nossa mente, Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Não, Deus não pode tudo, né? Entenda o contexto que eu estou falando. Deus não pode mentir, né? É a própria Bíblia quem diz que Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Então, se Deus falou, Ele vai honrar a sua palavra para cumprir, né? Para fazer acontecer a sua palavra. Então, Deus não pode mentir. Essa é a coisa que Deus não pode fazer, mentir, né? Então, porque a mentira, ela está ligada ao quê? Ao pecado, ao diabo, né? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, veja que no terceiro ponto da lição, que é o último ponto, diz assim: promessas incondicionais. É aquelas promessas que Deus não coloca uma condição para cumprir. Existem promessas condicionais, que são os tipos de promessas de Deus, que é aquela que Deus coloca uma condição. Olha, você só vai receber se você fizer tal coisa. Então isso é uma promessa condicional, né? E para ser sincero, quase a Bíblia inteira, ela tem promessas condicionais. Você tem que fazer alguma coisa para você receber de Deus em troca, né? Vamos voltar ao exemplo que eu dei do Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então veja, a primeira parte é o homem quem faz. É você que deve fazer, entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele. Então a última parte é Deus quem vai fazer. Então esse versículo aí do Salmo é uma promessa condicional. Deus está dizendo, entregue primeiro, confie em mim, que depois eu faço, né? Então isso é uma promessa condicional. Mas vamos citar outras. Promessas incondicionais, que é aquelas que não têm circunstâncias que possam impedir de ela acontecer. Vamos supor, salvação. Deus prometeu salvar a todos. É uma promessa incondicional, né? Você não precisa fazer nada para receber a promessa da salvação. Deus prometeu salvar a todos. É tão tal que ele disse assim, o próprio Jesus disse assim em Mateus, ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, a promessa de ir até Jesus, que ele está chamando, vinde a mim todos, é para todos. Não precisa ter condição. É incondicional. Eu não preciso fazer nada para ir até Jesus, né? Agora, depois que chegar na presença dele, aí sim, eu preciso deixar os meus maus caminhos, me converter e fazer aquilo que ele manda, né? Porque ele mesmo disse, vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando. Então, se você quer ser amigo de Jesus, faça o que Jesus está mandando, né? E o que é que ele manda? Obedecer, se santificar, né? Aí ele diz na sua palavra, o que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, e entre outras coisas que ele nos pede. Promessas incondicionais são essas, é aquela que Deus não coloca uma condição. Mas promessas condicionais, diferentemente das incondicionais, é aquelas que dependem de uma circunstância, né? Vamos dar o exemplo. Deus disse a Abraão, vamos supor, Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Lá te farei uma grande bênção, te farei uma bênção, multiplicarei a tua descendência. E Deus ali saiu fazendo promessas a Abraão. Mas veja que no próprio versículo lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus já colocou uma condição. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela. Então Deus está dizendo a Abraão, olha, eu quero operar na tua vida, eu quero fazer milagres, né? Até porque a palavra Abraão, Abrão, né? Abrão, porque Abraão teve o nome mudado depois que Deus fez a promessa a ele obedeceu, né? Aí ele teve o nome mudado, mas o nome Abrão significa pai exaltado. Aí o nome Abraão significa pai de multidões. Abraão só foi pai de multidões porque obedeceu. Ele entendeu a condição que Deus colocou para ele. Qual era a condição? Sair da casa do seu pai, sair da sua parentela. Então eu quero dizer a você que está assistindo esse vídeo aí,
não sei onde você está assistindo esse vídeo, se está em casa, se está no trabalho, se está de férias. Se você ainda está na casa dos seus pais, sai da casa dos seus pais. Deus ele está mostrando por meio da sua palavra que, dependendo da situação, você não vai crescer, não vai progredir, não vai avançar, né? Não vai alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque lá em Gênesis a Bíblia diz o quê? Deixará o homem, o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á, apegar-se-á à sua esposa, e ambos serão uma só carne, né? Então tem momentos que a gente precisa sair da casa dos nossos pais. Tem momentos que a gente vai precisar deixar o conforto, né? Para que a gente possa receber a promessa de Deus, as dádivas de Deus. Então tem momentos que a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa. Tem momentos que a gente vai precisar retroceder em uma certa área para avançar em outra, para crescer em outra área. Então Deus colocou uma condição para Abraão: ó, saia da casa do seu pai, saia da sua parentela, do meio dos seus irmãos, que eu tenho algo com você, né? Agora vá para uma terra que eu te mostrarei. Então até então Abraão não sabia qual era a terra que ele ia. Veja, isso demonstrou confiança por parte de Abraão em Deus, de sair da casa do seu pai e caminhar para uma terra que ele não sabia. É tão tal que Abraão, ele foi listado até no livro de Hebreus, não é? Nos heróis da fé. Ele está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, né? Porque ele saiu e foi para uma terra que ele não sabia. Imagine você ir para um lugar que você não conhece, porque você ouviu a voz de Deus e Deus está lhe pedindo isso, né? Então Abraão demonstrou fé em Deus. Abraão demonstrou confiança em Deus. Então aquela promessa de Deus a Abraão era condicional, tinha uma condição. E a maioria dos versículos da Bíblia são condicionais, as promessas que Deus faz ao homem, né? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta, né? Eu não sou dono da verdade, né? Eu estou aqui trazendo uma opinião minha, estou trazendo aqui uma exposição da lição, né? Eu sei que tem pessoas que sabem muito mais do que eu, são teólogos, né? São pastores, são professores. Eu sou aluno, eu não vou mentir. Eu sou aluno, eu sou um aprendiz, né? Até porque a palavra discípulo é aprendiz, e eu sou um discípulo de Jesus, assim como você também. Eu estou aqui para aprender, né? Estou aqui para dialogar com você, estou aqui para a gente aprender juntos a palavra de Deus. Porque eu não sou dono da verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Amém? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E eu agradeço muito a vocês que têm se inscrevido no nosso canal ultimamente. Um abraço e a paz do Senhor. E na próxima lição, podemos assim dizer, a gente vai estudar acerca das promessas de Deus feita a Israel, né? Tudo aquilo que está acontecendo lá em Israel hoje, né? Será que está na Bíblia? Será que tem algum respaldo bíblico? O que é que a Bíblia diz sobre Israel, né? Então tem muita coisa boa para a gente aprender juntos, né? A palavra de Deus. Um abraço e fica com Deus.